O que nos junta hoje aqui à volta desta nossa mesa retangular é o Dia Mundial Humanitário. Eu começaria por perguntar primeiro aqui à madame, a engenheira Nádia, o que significa o 19 de agosto este ano e o lema igualmente que vai norteá-lo. É assim, o 19 de agosto foi estabelecido, não é? Quando ocorreu, portanto, o ataque no Iraque, onde morreu o Sérgio alto comissário das Nações Unidas. Então, passado algum tempo e por intercedência de várias agências, achou-se conveniente criar um dia que seja dedicado, portanto, a todos os atores humanitários que estão envolvidos, portanto, na assistência humanitária e que põem muitas vezes em risco a sua própria vida. A senhora teve uma grande cota parte disso, não é? Ela a esposa, a viúva, exatamente. A principal, não é? Sim, senhora. Ela foi uma das grandes promotoras, portanto, da ideia. E esteve por trás disso e é um pouco em memória dele que, portanto, este dia foi decretado, não é? Muito bem. E eu vou ali, também já agora vou alastrar um pouco este nosso rol de introduções. Estamos a falar de um evento, estamos a falar de uma data, de uma efeméride, em que alguns pereceram. Algumas pessoas perderam a vida em prol, não é? Para salvar outras, diga-se mesmo assim, de passagem. Isto é uma atividade que muita gente tem abraçado no mundo, dando de si para cuidar dos mais vulneráveis. Esta tarefa, de certa forma, se não integralmente, tem também a ver com a INGC, não é? Sim, naturalmente, o INGC... São os heróis, o INGC também tem heróis, não é? Bem, não sei se somos heróis, mas estamos lá e temos um mandato para trabalhar realmente e garantir a assistência humanitária e coordenar todas as ações de gestão de risco de desastre, assim como de gestão de emergência em Moçambique. Por isso é que eu dizia que estamos lá, não sei se somos heróis e desenvolvemos a nossa atividade. Sim, eu digo heróis porque eu penso que o herói não é só aquele que carrega armas e que liberta o país, mas também é aquele, eu considero isso heróis anónimos, não é? A imagem se conhece também dos bombeiros. O Save the Children tem, INGC tem muita gente disso. Certamente nas vossas estatísticas, há gente que morreu para salvar outras vidas. Naturalmente, não é? Isso olhando desde o período da guerra, basicamente no período da guerra tem muita gente que morreu, realmente muitos colegas morreram, perderam a vida em prol da assistência humanitária. Por isso é que eu dizia que são heróis. Obrigada. Obrigada. Save the Children, onde é que entra aqui? Apesar de ter um braço forte também de integração. Sim, o papel. Na origem da própria Save the Children está a assistência humanitária, uma vez que a fundadora da Save the Children teve essa inspiração de trabalhar pelas crianças no contexto da Primeira Guerra Mundial, portanto, numa situação humanitária por excelência. E o mandato da Save the Children, portanto, tem esse caráter, portanto, trabalha para o desenvolvimento e trabalha também para assuntos humanitários e está em vários países do mundo onde há situações de conflitos e onde há situações de desastres naturais, portanto, faz parte do nosso mandato e a olhar de um modo especial para a criança que entre os vulneráveis é dos mais vulneráveis. Exatamente. No seu entender, doutora, por que celebrar o 19 de agosto? Apesar da abordagem que a engenheira Nádia fez, enfim, em jeito de introdução sobre o historial, mas por que celebrar o 19 de agosto? Sim, eu penso que em termos de data a assinalar já foi explicado, mas em termos de valorização do trabalhador humanitário, o que é importante é perceber que efetivamente tem se calhar milhares de pessoas por aí fora que dedicam sua vida em prol
dos outros que estão afetados por desastres naturais ou por conflitos. E essas pessoas, muitas vezes, os esforços que fazem, o risco de vida que correm, e a utilidade do seu trabalho, no sentido de ajudar os outros, em salvar vidas, mitigar o sofrimento, é fundamental e passa despercebido. Então, ao assinalar este facto, ajuda a trazer a todas as pessoas a percepção de que lá fora tem pessoas que estão a sofrer, que precisam da nossa ajuda, da nossa contribuição, do nosso trabalho. E essas pessoas que se envolvem na resposta a essas situações correm riscos, passam dificuldades e trazem o melhor do que a humanidade tem, que é, de fato, fazer algo para o outro. E, portanto, o grande objetivo é chamar a atenção ao mundo que há situações humanitárias, há pessoas que se entregam para situações difíceis e essas pessoas estão a dar o melhor que a humanidade tem para ajudar os outros. E nós temos que refletir sobre esse aspecto e nos empenharmos em tudo que é assistência humanitária. Portanto, essa é a grande vantagem de celebrarmos, de refletirmos sobre esse aspecto. Portanto, veio a calhar essa ideia de se assinalar o 19 de agosto, porque ajuda as pessoas a pensar na essência do trabalho humanitário. Quer completar? Sim, eu queria mais, talvez, refletir isto um pouco no contexto nacional. Como disse a colega, a diretora Ana Cristina, é verdade que a nossa história é longa de assistência humanitária, não é? Nós tivemos a guerra e tivemos desastres naturais de grande envergadura, de grande magnitude. E isto levanta muitas questões para o país, não é? Então, eu o que gostava de sublinhar é que, apesar de nós agora não estarmos numa fase de conflito e em que se calhar o risco é um pouco reduzido do ponto de vista de segurança, o trabalhador humanitário continua a todos os níveis a estar muito em risco. Eu gostaria não só, quer dizer, a todos os níveis, eu digo até às próprias comunidades e tudo isso. O INGC tem feito aqui, eu quero reconhecer, um trabalho bastante bom, é verdade. Não só a nível central, mas até a nível das comunidades, a minha colega de certeza que vai falar disso, mas eu gostava de dizer que ainda há muito por fazer, não é? E esta questão do risco e da segurança do próprio trabalhador é uma coisa que seria bom nós começarmos a pensar um pouco melhor, não é? Porque muitas vezes todos os nossos colegas são postos em risco quando providenciam esta assistência. Portanto, nós trabalhamos muitas vezes e se calhar as circunstâncias mais difíceis são quando a gente enfrenta algum ciclone ou as cheias. E eu já tive colegas, inclusive, que estiveram com água pelo peito e tiveram a família em situações muito difíceis, que tiveram que ser evacuados de emergência e que não foi sempre fácil. Nós nem conseguiram ser salvos. É verdade, é verdade. Quer dizer, a gente põe em risco. Mesmo eu lembro-me no ciclone Fávio, em Vilanculos, eu tive colegas que estavam a providenciar, estavam-nos a ajudar a fazer a operação, mas que a sua própria casa tinha sido destruída. Então, são estas circunstâncias todas, e inclusive muitas vezes nós não temos mecanismos de ajudar os próprios trabalhadores humanitários. Então fica muito difícil isto, não é? Do ponto de vista pessoal, eu acho que tem grande impacto. Então, eu vou deixar, portanto, a parte mais formal para a minha colega talvez explicar melhor, mas esta parte é uma parte que em Moçambique nós ainda temos trabalho a fazer. No seguinte, podemos concluir, em função das duas intervenções, que também 19 de agosto é um momento de partilha, não é? Um momento de partilha, um momento de reflexão, em que há sempre um recado que se deve levar, enfim, às comunidades, por forma que se lembrem de que eventualmente um parente, um amigo ou um conhecido, ainda que desconhecido ou um anónimo, está arriscando a vida para que as coisas possam, para os mais vulneráveis, sair mais a contento. Eu vou perguntar em relação, por exemplo, à doutora Ana Cristina, a relevância, não é? A relevância desta atitude do trabalhador humanitário.
Sim, eu penso que não há dúvidas nenhumas em cada um de nós, principalmente em Moçambique, tendo em conta que o nosso país está no nível de vulnerabilidade muito alto em relação aos desastres. Dizia a minha colega a engenheira Nádia que em termos de segurança, neste momento estamos bem porque não temos guerra, mas eu diria que nós temos, em termos de guerra, sim, estamos seguros, mas em termos de olhar para aquilo que o nosso país é em relação aos desastres, não temos segurança. E é importante que a gente olhe muito para esse aspecto e trabalhe muito nesse aspecto. Cada um de nós, sendo cidadão moçambicano, tem que ter a consciência de que eu preciso de fazer algo para reduzir o risco, não só olhar para o trabalhador humanitário. Cada um de nós tem essa responsabilidade, todos nós temos uma grande responsabilidade na redução do risco e na redução da vulnerabilidade. Então, é muito importante, sim, termos trabalhadores humanitários para estarem à frente, a coordenar o processo. Tem que ter alguém que orienta, mas nós todos temos que estar lá a trabalhar em conjunto para podermos reduzir a nossa vulnerabilidade e realmente estarmos numa situação de alguma segurança, porque neste momento, se formos avaliar, não temos segurança. E, bom, daí para aqui, desde que a guerra se foi, sobraram e ficaram, e acontecem e tem acontecido situações de crise extrema, a qual o INGC é chamado a responder com prontidão. Não é? Exatamente. Sim, nós temos estado a ter, de alguma forma cíclica, anualmente, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. Como eu dizia, que Moçambique está num nível de vulnerabilidade muito alto. De alguns anos para lá atrás, achávamos que pronto, tínhamos a ciclicidade de 10 em 10 anos, de 20 em 20 anos. Mas temos estado a ver nos últimos anos que os efeitos, os fenômenos naturais têm estado a acontecer com alguma frequência, anualmente, 2 Cada em vez 2 mais anos. catastrófico. Exatamente. Então, temos que estar preparados, temos que trabalhar todos juntos e temos que abraçar todos esta causa de redução de risco de vulnerabilidade no nosso país. Doutor, só de ouvir de si também. Bom, eu penso que o essencial foi dito. Eu penso que o grau de exposição que o nosso país tem, cheias, ciclones, mesmo seca, e também tem outros fenômenos que, de certa maneira, acabam tendo um caráter humanitário, como consequências de queimadas. Portanto, Moçambique tem essas situações todas e, de fato, chama-nos a atenção que nós temos de trabalhar bastante na área de redução de risco, na área de educação, sensibilização das comunidades para a redução de risco, redução de vulnerabilidade, mas mesmo trabalhando nesses aspectos, é sempre bom estar pronto e fala-se cada vez mais de mudanças climáticas, então nós temos que encontrar uma forma de comunicar essa mensagem às comunidades, o que é isso de mudanças climáticas, que consequências tem, porque se efetivamente estavam habituados a um ciclo de 10 anos sem uma cheia na sua zona e depois acontece de ano em ano, como é que estarão preparados para sobreviver naquela situação, como é que serão os seus meios de vida, se todos os anos tem cheias ou seca. Portanto, é preciso reduzir, de fato, a parte da intervenção humanitária, mas introduzir o aspecto de redução de vulnerabilidade, de redução de risco no próprio desenvolvimento das comunidades. E esse aqui é o caminho que temos que seguir e a contribuição de todos, e acho que a nossa presença aqui mostra um pouco isso, do nível do governo, a nível das Nações Unidas, a nível das ONG, é fundamental juntar esses esforços todos para ver se as comunidades percebem melhor que algo está a mudar, temos que estar melhor preparados no sentido de evitar situações mais graves ainda. Pois. E, acima de tudo, nestas intenções todas, é preciso observar a neutralidade, não é? Sim, isso faz parte dos princípios, os princípios, quando se fala de princípios eu falo nisso porque não me deixam mentir, nós temos visto alguns conflitos onde determinadas, não digo seitas, mas determinados núcleos são extremamente segregacionistas, não é? Em que
não é da minha facção, não é da minha religião, não é coisa e tal, vou procurar primeiro aqueles que são os meus, depois vou procurar os outros, não é? Ok. Se há situações dessas, é algum momento em que tem que haver um pouco do sentido humanitário para a abordagem, do sentido de dar a mão ao vulnerável, sem seleção. Isso faz parte dos princípios, né, da assistência humanitária. Seria bom, sim, seria bom fazermos essa abordagem para que não subsistam dúvidas em relação a isso, não é? Sem dúvida que a assistência humanitária rege-se por esses princípios e qualquer das instituições aqui presentes observa isso. Portanto, mesmo por parte do governo, não é? A assistência é sempre dada, portanto, às populações mais vulneráveis. Para as Nações Unidas, sem dúvida que isso é uma condição sine qua non, não é? Nós temos que ter completa imparcialidade, seja religiosa, seja partidária, seja tribal, portanto, e temos que dar atenção, portanto, muita é à mulher e à criança, não é? Que são, sempre, particularmente, é a única diferenciação que a gente faz. Portanto, que são exatamente, a diferenciação é feita com base no género. Portanto, considera-se a mulher e a criança mais vulnerável, não é? Que em relação ao homem, a maior resistência, inclusive é física, não é? Então, geralmente, protege-se um pouco mais a mulher e tem também vulnerabilidades específicas, não é? Então, as Nações Unidas faz muito por isso. Mas a imparcialidade pois. E mesmo nas nossas ações, nós trabalhamos muito com as organizações da sociedade civil e isto é também uma condição, não é? Nós preferimos trabalhar também com instituições da sociedade civil que sejam imparciais, mesmo para não favorecer um grupo mais do que o outro. Se bem que nós, como Nações Unidas, temos que reconhecer as especificidades de cada região. Por exemplo, sei lá, nós não podemos fazer uma ação que está contra os hábitos culturais de uma população, não é? Isso tem que ser observado, sejam os hábitos alimentares, culturais, etc. São análises que a gente faz antes de promover uma ação, mas não fazemos diferenciação perante a assistência. Exatamente. Quer política, religiosa, etc. Portanto, o que está à frente desses homens, portanto, dessa equipe humanitária, é tão somente um ser humano, não é? Independentemente de onde venha e quem seja, o que é que pratica ou deixa de praticar. Eu ia perguntar aqui à doutora Ana Cristina, para falarmos de algumas áreas comuns de intervenção em situações de emergência, que ajudam, enfim, a estes mais vulneráveis. Bem, diria áreas comuns entre... As áreas de intervenção comuns, não é? Sim, pronto, eu diria que eu dizia no início que o INGC tem um mandato para fazer a coordenação das ações de redução do risco de desastres, assim como gestão de emergência, tendo em conta todos estes princípios que os colegas foram mencionando aqui. As áreas comuns que nós temos estado a trabalhar, primeiro é que o princípio que nós temos, o princípio básico é salvar vidas. Desde que haja uma necessidade de salvar vidas, que esteja a vida de alguém, desde que seja pessoa, seja humana, que esteja em risco de vida, nós temos que estar lá e garantir que a vida dessa pessoa seja salva. E isso nós fazemos em coordenação, fazemos, como eu dizia, nós coordenamos, fazemos isso em colaboração, em coordenação com as diferentes instituições do Estado, assim como das Nações Unidas e a sociedade civil, nas diferentes áreas, assistência alimentar, na área de saúde, na área de abastecimento de água, na área de infraestrutural, tudo aquilo que garante do bem-estar e das condições básicas para a sobrevivência e para a vida da população, da comunidade, do ser humano, nós fazemos a intervenção.
É verdade que nós não somos especializados nestas áreas todas, então este processo de coordenação, Isso existe um cada uma, tratamento com outras exatamente, áreas, com as outras- áreas que são especializadas Pois. em cada uma destas ações, são identificadas as necessidades e em coordenação com as diferentes áreas especializadas do governo, das Nações Unidas, sociedade civil, a gente dá a resposta e faz a devida assistência. Concorda com isto que Moçambique é o terceiro país da África mais vulnerável a desastres? Bem, se foram feitos estudos, eu não teria, quer dizer, não estaria aqui em condições de discordar ou não, porque se for feita uma análise, chegou-se a essa conclusão. Não, quer concordar, já de concordar. Quer dizer, Não o quer meu ferir os que comentário... estudaram, mas ao menos, não é? Sim. Dê a sua opinião em relação a O meu comentário vai no sentido de que realmente nós temos estado em Moçambique a verificar nos últimos tempos cada vez mais situações de desastre. Não dizia que era calamidade, bem, não vamos aqui andar a discutir conceitos, essas coisas. Claro. Sim. Mas temos estado nos últimos anos a verificar várias situações de desastre. Agora mesmo, durante o fim de semana, tivemos situações de desastres nas nossas comunidades, em que estamos a assistir cerca de 33 famílias na província de Maputo que ficaram com as casas queimadas e com todos os bens queimados por causa do vento que se fez sentir no fim de semana. Então, esta é uma situação de desastre. Cada dia nós estamos a verificar várias situações de desastre. Estávamos acostumados já a verificar esse tipo de situações a partir de setembro, a partir de outubro, mas agora começamos a sentir cada vez mais, quer dizer, antes. Então, estes aspectos... Está a ser imprevisível isto? Bem, até certo ponto Está imprevisível, fora do porque fora do controle eu diria que não, porque foram feitos estudos e isto está lá previsto. O importante é que nós estejamos preparados. Toda a gente, como eu dizia no início, temos que aderir todos, cada um fazendo a sua parte nesta componente de redução de risco de desastre. As comunidades, o governo, os diferentes setores, os parceiros os parceiros de cooperação. Basta estar no território moçambicano. Nós temos que ter em consideração que tudo que formos a fazer, temos que ter em vista a gestão do risco de desastre, a redução do risco de desastre no nosso país. Então, o que nós estamos a verificar isso, deixando os estudos, o que os estudos dizem, nós conseguimos sentir isso no nosso dia a dia, no nosso ano, exatamente, sentimos na pele de ano a ano. Agora, só uma pergunta. É ponto comum que Moçambique é um país vulnerável, certamente tantos outros mais. E normalmente quem mais tem levado os açoites, digamos que é mais lá para dentro da população. E a engenheira já disse, eu concordo plenamente, que a INGC tem feito imenso para estar de prontidão, ou pelo menos à altura, de salvar cada vez mais gente vulnerável. Isso é uma verdade, é um facto que a gente não pode negar. Mas que veículos é que estão a utilizar neste momento, digamos, para essas surpresas, entre aspas, desagradáveis, não é? Sim. Ok. Como é que está a ser essa máquina para levar cada vez mais informação lá para dentro, para que as pessoas não sejam cada vez mais surpreendidas a dormir? Ok. É? Sim. Nós, nos últimos anos, temos estado a trabalhar muito nesses aspectos, a começar mesmo, se formos a olhar a partir do ano 2006, que começamos a trabalhar e criamos o Centro Nacional Operativo de Emergência, criamos a Unidade Nacional de Proteção Civil, que é para fortificar esta nossa capacidade, a capacidade nacional de prontidão e resposta aos desastres. E nesta criação desta estrutura toda, desta máquina para a resposta aos desastres, resposta eficiente aos desastres, trabalhamos também na componente dos sistemas de aviso prévio, que aliás que nos estudos que fizemos há pouco tempo sobre o impacto da variabilidade climática no nosso país, recomenda lá vários temas que o país tem que ter em consideração, que os diferentes setores nos seus planos de trabalho, nos seus planos setoriais, planos anuais, planos quinquenais, etc., têm que ter em consideração.
Olhamos aqui muito para a componente dos sistemas de aviso prévio que vão a diferentes níveis. Temos o sistema de aviso prévio que vai desde o nível central, desde o nível regional, aliás, incluindo as regiões, países da região. Sabemos que o nosso país está localizado a jusante, temos vários rios e isso que cria muitas vezes situações de desastres, porque estamos a jusante de vários rios. Toda a água vem para cá. Exatamente. Vem cá toda a água. Então, estamos a trabalhar no sentido de melhorar o nosso sistema de gestão da informação, sistema de aviso prévio, de fazer chegar a informação às comunidades. Cada vez mais céleres. Exatamente, mais céleres, para que as comunidades tenham com alguma antecedência a informação para poderem agir com alguma antecipação. Naquilo que é possível a gente fazer o aviso prévio, nós estamos a trabalhar nesse sentido. Não tem mãos a medir. Muito obrigado, doutora. Vamos fechar então o nosso espaço de antena. Considerações finais. Eu não gosto muito de dizer isto, considerações finais. Parece um chavão já muito usado e muito abusado, mas não tenho outra solução, estou-me a dar tempo, sinal de que o tempo esgotou. Eu vou assim, depois vou à doutora, à engenheira Nádia. Considerações finais? Sim, sim. Eu penso que aquele jeito de famosas considerações finais, diria que eu penso que, como país, nós não conta muito estar em terceiro ou quinto lugar, mas é a consciência que nós devemos ter de que estamos expostos, o país tem muitas vulnerabilidades, as comunidades têm que perceber as suas vulnerabilidades, os seus riscos e reconhecer também a sua capacidade, os seus recursos para reduzir, exatamente. E a capacidade que nós temos como governo, como sistema das Nações Unidas e ONG, de trabalhar em conjunto com planos coordenados, isso facilita muito a nossa ação para reduzir os riscos e o importante é continuarmos, de fato, a trabalharmos coordenados e a trabalhar com a pessoa que está lá na comunidade, no sentido de perceber que tem possibilidade de reduzir a sua vulnerabilidade e o seu risco. Obrigado. Engenheira Nádia? Bem, Ofereça-nos mais uma vez o seu sorriso simpático. Obrigada. Não, realmente eu acho que o fundamental foi dito, não é? Talvez só dizer que este país é muito grande. A nossa costa é muito grande, é muito comprido. E o trabalho de INGC não é fácil, não é? Até agora tem sido muito bom, portanto, nesta área de coordenação e mesmo na própria assistência, e mesmo na estrutura que montou. Portanto, as Nações Unidas estão a apoiar, não é? E vão continuar a apoiar o governo, portanto, nestas ações, seja de prevenção, que mesmo de preparação, como o plano de contingências, etc. Vamos continuar a apoiar o governo neste sentido e melhorar a resposta sempre mais, sabendo que os desastres vão aumentar a frequência e, se calhar, a magnitude. Os próximos 20 e 30 anos estão aí ameaçadoramente a anunciar-se catastróficos.